what you do to me. Oh, it's what you... Neste primeiro bloco do programa Vitrine Plus, Dr. Fernando Vec Martins fala sobre Outubro Rosa. Confira aí. Olá, eu sou o Fernando Vec Martins, médico mastologista, e tive mais uma vez a honra de ser chamado para conversar com a Débora no programa Vitrine Plus da Nova Era TV, um pouquinho sobre o Outubro Rosa. É uma campanha que acontece mundialmente e no Brasil ela ganhou mais ênfase a partir do ano de 2008, quando o Cristo Redentor ficou iluminado de rosa. Mas é uma campanha que já existe no mundo, iniciou nos Estados Unidos no ano de 1997. Por que outubro? Porque em 1997, nos Estados Unidos, ocorreu uma caminhada e as pessoas, ao se inscreverem, elas ganhavam um laço rosa. E essa caminhada aconteceu em outubro e o laço rosa já remetia sobre a prevenção do câncer de mama. E como o evento deu tão certo, acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Como já citei, no Brasil ganhou mais ênfase a partir de 2008 e de lá para cá a gente vê anualmente uma maior adesão, uma maior participação da população e do meio médico na prevenção, na luta contra o câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais comum no sexo feminino. Dados do Instituto Nacional do Câncer estimam que no ano de 2018 vão ocorrer em torno de 60 mil casos novos. Correspondem a mais ou menos 1/3 de todos os cânceres no sexo feminino. Apesar de ser um câncer extremamente prevalente e incidente, é um dos melhores cânceres que se tem para tratar. As taxas de cura se aproximam de 100%. Entretanto, a gente precisa fazer um diagnóstico precoce para ter o maior sucesso no tratamento. Falando em prevenção, todas as mulheres, a partir do momento em que menstruam, ou seja, desde as meninas e adolescentes, elas já devem ter as suas mamas examinadas por um médico todos os anos. E nas mulheres em que não haja fatores de risco, associada à palpação de um médico, a partir dos 40 anos, seguindo as orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia, as mulheres já devem iniciar o exame de mamografia, que é o único exame complementar à consulta e à palpação do médico que pode diminuir a mortalidade por câncer de mama. A mamografia na nossa região, especificamente na nossa cidade de Lages, é um exame de fácil acesso, por isso que é importante que as pacientes procurem as suas unidades de saúde, passem pela avaliação do profissional médico e, adicionalmente, a partir dos 40 anos, já procure fazer o exame de mamografia. E esse exame deve ser repetido anualmente até o fim de suas vidas. Não existe uma data limite para a mulher interromper o método preventivo. As taxas de cura do câncer de mama, elas se aproximam de 100%. Entretanto, precisamos fazer um diagnóstico precoce. Hoje em dia, não se orienta muito mais o autoexame das mamas, porque além das mulheres não serem corretamente orientadas e como fazê-lo, é um método que traz muita ansiedade para a paciente. Eu atendo diariamente mulheres que vêm extremamente ansiosas por perceberem nódulos, falsos nódulos no autoexame. E quando a gente passa por uma simples consulta e a palpação das mamas, a gente já percebe que se trata somente da própria glândula mamária. O autoexame ele não é muito aconselhado mais nos dias de hoje. A orientação para a prevenção, então, é que além da palpação clínica anual, a partir dos 40 anos o método de mamografia, já se pode detectar o câncer na sua fase inicial. Por que não mais orientar o autoexame? Além do que já foi dito, as mulheres pelo autoexame conseguem palpar nódulos em média de 2 centímetros. O mastologista, que é um médico especialista na mama, já consegue perceber nódulos palpáveis com 1 centímetro. E para um nódulo chegar a crescer em 1 centímetro, ele já existe em média, obviamente em mulheres mais jovens esse tempo é menor, e em mulheres mais idosas, a partir dos 60 anos, esse tempo é maior. Mas em média leva 8 anos para se atingir 1 centímetro. E 1 centímetro ainda é um nódulo que é potencialmente curável. Um nódulo pelo autoexame às vezes já pode ser um nódulo grande demais.
Por isso a gente orienta que quando as mulheres passam por uma avaliação clínica, ou seja, consulta médica com um mastologista e a execução da mamografia complementar a partir dos 40 anos, elas nem precisam mais fazer o autoexame. E nesse intervalo de 1 ano elas ficam tranquilas, nem precisam se examinar. Mas obviamente alguma alteração visual, alguma percepção diferente é um motivo para a paciente retornar ao mastologista. Falando um pouquinho sobre o tratamento, existem várias modalidades na abordagem do câncer de mama. E hoje isso é o que mais se individualiza, cada paciente de acordo com o seu diagnóstico, de acordo com o seu tumor e de acordo com as suas condições clínicas. Via de regra, quando se faz um diagnóstico de câncer de mama, antes de nós programarmos o início do tratamento e decidirmos qual vai ser a primeira terapia, é necessário que se faça uma segunda análise do nódulo. O primeiro, quando a gente detecta um nódulo, a gente submete a paciente a uma biópsia de fragmentos, sem cortes, sem internação, um procedimento ambulatorial. Um procedimento chamado de corebiópsia, que é uma biópsia de fragmentos. Esses fragmentos ficam guardados no laboratório. A primeira análise que a gente recebe é para definir se é um câncer de mama ou não. Quando se confirma um câncer de mama, com o próprio material que já é armazenado no laboratório, não se tira mais nada da paciente no momento. Com o próprio material que fica guardado, é feita uma segunda análise mais específica para mostrar quais são as características individuais de cada tumor. É um exame chamado de imunohistoquímica. A imunohistoquímica é fundamental para saber as características biológicas do tumor. E isso hoje é o que mais se diferencia nos tratamentos das pacientes. Não é uma receita de bolo, não é toda paciente que recebe o mesmo tratamento. Individualizando de acordo com a imunohistoquímica, a gente vai perceber qual é um tratamento mais eficaz para cada momento específico. E a gente comenta isso muito com as pacientes quando recebem um diagnóstico, que elas não se comparem com outras pacientes que atravessam o tratamento do câncer de mama. Porque algumas pacientes, quando fazem um diagnóstico, vão para uma cirurgia conservadora, algumas pacientes precisam retirar a mama, algumas pacientes, isso é o que mais se avança hoje em dia, é não fazer a cirurgia no primeiro momento e iniciar com tratamentos medicamentosos, o popular quimioterapia, na maioria das vezes, ou até mesmo radioterapia. Então, falando especificamente dos tratamentos medicamentosos, basicamente a quimioterapia, hoje é o que a gente tem mais novidades no mercado e o que mais a gente consegue individualizar o tratamento. Obviamente, o mastologista, no caso a minha especialidade, é responsável pela prevenção, tratamento de alterações benignas e, frente a um diagnóstico de câncer de mama, fazer o tratamento cirúrgico. Quando a gente indica outros tratamentos além da cirurgia, o médico responsável vai ser o médico oncologista clínico. Então, quando a gente faz o diagnóstico e percebe que a cirurgia não vai ser o primeiro tratamento, a paciente vai para o oncologista e submete, na maioria das vezes, a uma quimioterapia. Um dos objetivos da quimioterapia, quando se faz antes da cirurgia, é tornar posteriormente a cirurgia que poderia ser uma cirurgia radical para uma cirurgia conservadora. E isso é um dos maiores benefícios de deixarmos a cirurgia por um segundo momento. Algumas das vezes, antigamente, quando a paciente recebia o diagnóstico, ela iria para uma cirurgia radical. Hoje em dia, a gente podendo oferecer, e se o tumor dela responder bem à quimioterapia, muitas pacientes transformam uma cirurgia que era para ser radical em uma cirurgia conservadora. E isso é o que mais a gente vê hoje em dia na nossa conduta, na prática diária. Porque muito se fala no termo de reconstrução de mama, quando a gente faz uma cirurgia radical, e às vezes ainda acontece, a gente fala muito no termo de reconstrução de mama, que para mim é um termo incorreto. Uma vez que a gente retira a mama, que a gente faz a cirurgia de mastectomia, nunca mais a paciente vai ter a mesma glândula. A gente só faz uma reposição de volume, é uma mama que fica artificial. Então é muito mais bonito que a gente evite uma cirurgia radical e possa preservar a própria glândula da mulher. Nada mais bonito para a mulher do que o seu próprio seio.
Por isso que hoje se fala muito, né, em deixar a cirurgia para um segundo momento e iniciar com a quimioterapia. Isso também, em algumas situações, pode refletir numa maior sobrevida das pacientes. Não só na questão cirúrgica, mas também na qualidade de vida e na própria sobrevida das pacientes. Só para lembrar, pessoal, que somente o exame de mamografia, associado à consulta com o mastologista e à palpação clínica, pode diminuir a mortalidade por câncer de mama, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As mulheres ainda temem muito o exame de mamografia. Os outros exames, que às vezes nós também, mastologistas, também solicitamos, especialmente o ultrassom de mamas e algumas vezes a ressonância magnética, eles são exames que são complementares à mamografia. E é importante que a gente não tema a mamografia. Os novos aparelhos, e em Lages, todos os aparelhos que são disponibilizados, tanto na rede pública quanto na rede privada, já são aparelhos digitais, os mamógrafos já são digitais. Isso oferece uma menor compressão da mama, né? E, obviamente, uma menor sensibilidade. É um exame hoje muito mais confortável do que era há uns anos atrás. Então, não dá para comparar, né? É um método mais moderno e menos doloroso. É importante que as mulheres não temem a mamografia. É um exame que, sim, salva vidas e é um exame que pode refletir, né, na vida das pacientes. Então, não podemos ter medo, temos que fazer, e se houver indicação, as mulheres precisam realmente procurar um mastologista e fazer a mamografia a partir dos 40 anos anual. O lema da Sociedade Brasileira de Mastologia para o ano de 2018 é mais acesso para celebrar a vida. E o mais acesso é um termo muito generalista. É mais acesso ao mastologista, mais acesso à mamografia, mais acesso ao início do seu tratamento, seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia, mais acesso às cirurgias de reconstrução, ou seja, mais acesso para aumentar a sobrevida das nossas mulheres. Nós sabemos o quanto importante a mulher é no ambiente de trabalho, dentro de um âmbito familiar, e a perda, às vezes, dessa referência impacta não só na perda da paciente, e sim na perda de um contexto muito mais complexo. Não tenha medo. As mulheres que não fazem mamografia ou não procuram um mastologista, elas não vão deixar de apresentar o câncer de mama. Por outro lado, as mulheres que buscam a prevenção, elas também não vão plantar câncer, não vai se criar um câncer, elas só vão descobrir mais cedo. Eu sempre digo que, frente a um diagnóstico de câncer de mama, todas as pacientes têm a mesma reação. Todas querem resolver para ontem. A diferença é que aquelas que se preveniam e se cuidavam vão detectar mais cedo e, consequentemente, vão apresentar taxas de cura maior. Não tenha medo. O Outubro Rosa é um momento que a gente para refletir na prevenção do câncer de mama. Entretanto, o câncer de mama não escolhe uma data. O Outubro Rosa é um momento para reflexão, mas não deixe para se prevenir somente em outubro. Nós orientamos que a prevenção deve ser de janeiro a janeiro. Procure um mastologista, faça seus exames preventivos, oriente-se, busque informações e fique tranquila. Frente a um diagnóstico, não tenha medo. Se você se cuidou, consequentemente, as suas taxas de cura serão maiores. O Outubro Rosa serve para refletirmos e não temer o câncer de mama. Devemos enfrentá-lo e saber que é possível, sim, nos livrarmos dessa doença. Prevenção não deixa marcas. Um abraço. What you do to me.